Qual é o valor dessa expressão? Você sabe calcular o valor dessa expressão? Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Então vamos resolvê-la agora. Veja que no denominador nós temos 4, 25 e 49. Então nós podemos escrever 4 como sendo 2 ao quadrado, 25 como sendo 5 ao quadrado, 49 como sendo 7 ao quadrado. A gente vai escrever assim, porque a gente pode dividir o índice e o expoente por 2. Dividindo o índice e o expoente por 2, a gente dá uma simplificada e melhora a situação aqui da expressão para nós resolvermos. Então a gente repete aquele raiz cúbica de 70 sobre raiz sexta de 4, que a gente vai escrever como sendo 2 ao quadrado, vezes a raiz sexta de 25, que a gente vai escrever como sendo 5 ao quadrado, vezes a raiz sexta de 49, que a gente vai escrever como sendo 7 ao quadrado. E agora veja que a gente pode dividir tanto o índice como o expoente por 2. Tem essa propriedade na radiciação. O número que a gente divide o índice, a gente também tem que dividir o expoente. Se a gente divide aqui por 3, a gente também tem que dividir aqui por 3. E se a gente divide aqui por 5, a gente também tem que dividir aqui por 5. Então, como a gente vai dividir o índice por 2, então vamos dividir o expoente também por 2. Assim o radical não se altera. Então vamos repetir aquele raiz cúbica de 70 e vamos fazer essa simplificação. A gente tem então 6 dividido por 2 dá 3. Então fica raiz cúbica de 2 dividido por 2 dá 1. Então raiz cúbica de 2 vezes 6 dividido por 2, 3. Então nós temos raiz cúbica de 2 dividido por 2 dá 1. Então fica raiz cúbica de 5 vezes 6 dividido por 2 dá 3. Então raiz cúbica de 2 dividido por 1, 7. Raiz cúbica de 7. Veja que aqui a gente tem raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 7. A gente pode juntar em uma única raiz cúbica. A gente tem uma propriedade quando a gente tem a multiplicação de raízes com o mesmo índice, a gente pode juntar esses números que estão aqui dentro das raízes, os radicandos, em uma única raiz com o mesmo índice. Então essa expressão ficará o seguinte: a gente vai repetir o raiz cúbica de 70 vai ficar sobre a raiz cúbica de 2 vezes o 5 vezes o 7. Então a gente tem uma propriedade, quando a gente tem a multiplicação de radicais com o mesmo índice, a gente pode juntar os radicandos, que são esses números que estão aqui dentro, em uma multiplicação em uma única raiz só. Então a gente pode fazer isso. E agora fica muito simples e muito fácil, pois a gente repete aquele raiz cúbica de 70, que está ali em cima, sobre a raiz cúbica de 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então fica em cima nós temos a raiz cúbica de 70 e embaixo nós temos a raiz cúbica de 70. Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Então o resultado dessa expressão inicial aqui, raiz cúbica de 70 sobre raiz sexta de 4 vezes a raiz sexta de 25 vezes a raiz sexta de 49 é igual a 1. E o gabarito, item A. Qual é o valor da expressão raiz cúbica de 8 vezes a elevado à sexta sobre 2 ao quadrado? Então, com essa expressão, a gente pode fazer o seguinte. Vamos desenvolver a parte de cima. Vamos separar em raízes cúbicas. A gente pode separar em raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de a elevado à sexta sobre 2 ao quadrado. Então a gente separou esse raiz cúbica de 8 vezes a sexta, e como aqui é uma multiplicação, a gente pode separar em radicais com o mesmo índice. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, veja que a gente tem um valor de raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 vale 2, vezes, aqui a gente pode transformar em expoente. Então, quem está na sombra vai para o sol, e quem está no sol vai para a sombra. Então, quem estava na sombra? O 6, porque ele estava aqui dentro.
Então ele foi para o Sol, lá para cima do tracinho, ficou no Sol. E quem é que estava no Sol? O 3, porque ele estava aqui fora. Ele foi para a sombra, ou seja, ficou aqui debaixo do tracinho, está na sombra. Essa é uma maneira de decorar essa regra aqui, essa propriedade aqui de transformar radicais em expoentes. Então a gente repete o que estava embaixo, 2 ao quadrado. E agora veja que é bem simples e fácil. Veja que a gente tem 2 vezes, quem é 6 dividido por 3? É 2, então é 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Quanto que é uma coisa dividida por ela mesma? É igual a 1. O valor dessa expressão inicial, raiz cúbica de 8 vezes a elevado a 6 sobre 2 ao quadrado, vale 1. E agora veja essa segunda expressão, que também segue o mesmo raciocínio da expressão anterior. Basta saber trabalhar com radicais e expoentes. Então veja que raiz de 25 a gente tem um valor, vale 5. E aqui veja que a gente consegue transformar em expoente. Pois veja o seguinte, se a gente transformar em expoente, a gente consegue eliminar esse radical. Pois veja o seguinte, pois quando a gente transformar em expoente, a gente terá 4 sobre 2. 4 sobre 2 vale 2. Então ficará bem mais interessante para se trabalhar. Então vamos transformar para expoente. Então quem está na sombra vai para o Sol. E quem está no Sol vai para a sombra. Quando não aparece nenhum índice aqui é porque vale 2. Sobre 5x ao quadrado. Só que quem é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 é 2, então fica 5x ao quadrado em cima e 5x ao quadrado embaixo. Uma coisa dividida por ela mesma vale 1. Portanto, o valor dessa expressão inicial, raiz de 25 vezes raiz de x elevado a 4 sobre 5x ao quadrado, é igual a 1.